A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso momento de reflexão sobre a Bíblia Sagrada. Eu desejo sinceramente que a paz do Senhor nesse dia 2 de dezembro de 2020 seja sua fiel companheira. Para você que não me conhece, meu nome é Helena Murilo e eu estou aqui trazendo para você 31 dias de reflexão sobre a Bíblia Sagrada. Nós, os protestantes evangélicos, comemoramos no segundo domingo do mês de dezembro o Dia da Bíblia. E por conta dessa data especial, eu senti no meu coração o desejo de homenagear o nosso livro sagrado, né? A palavra de Deus. Portanto, estou aproveitando esse momento para propagar o Evangelho de Cristo e aumentar também o nosso conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada, nos tornando mais íntimos do nosso Deus. Então, vem comigo para a gente estudar hoje mais um trechinho, um pedacinho da Bíblia e ter mais algumas informações a respeito desse livro que é o manual de vida do cristão. Por conta disso, hoje eu separei para a nossa reflexão o versículo 21 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro, que nos diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E é nisso que nós cremos. Nós acreditamos que a palavra sagrada, que a Bíblia, não foi produzida por vontade de homem algum. A fonte da Bíblia, a origem da Bíblia está em Deus. Deus sentiu que nós tínhamos necessidade de ser conhecedores da vontade do nosso Criador, né? Dos planos do nosso Criador para a nossa vida, para o nosso futuro, para a nossa redenção. Portanto, Deus chamou 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles escreveram a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, né? Foi escrito em hebraico, que é a língua mãe do povo hebreu, da nação de Israel. Algumas passagens apenas do livro de Daniel, o livro de Esdras, tem alguns escritos em aramaico, mas o Antigo Testamento, quase que em sua totalidade, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, o grego chamado de koiné, que é o grego popular. Trazendo para a nossa atualidade, seria aquela língua que o povão fala. Na época de Cristo, né, já na era de Cristo, Cristo nasceu na época do Império Romano, quando Roma dominava ali todo aquele território da Palestina, e a língua mais falada naquela época no Império Romano era o grego. E o grego koiné, então, foi escolhido para ser a língua que deu origem ao Novo Testamento de Cristo Jesus. Deus é, a origem da Bíblia é Deus. Deus é o fundador, o produtor e o autor da Bíblia Sagrada. E o tema da Bíblia Sagrada é Cristo Jesus. Cristo é o tema central da Bíblia. A Bíblia é totalmente cristocêntrica. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse, capítulo 22 e versículo 21, é de Jesus que Deus está falando. O plano de salvação, de redenção, através do nascimento, morte e ressurreição de Cristo Jesus é revelado na Bíblia para a humanidade. Por isso, Cristo é o centro de toda a Bíblia. Cristo, na verdade, é o centro de todas as coisas, porque por Ele, para Ele, tudo foi feito e por isso ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Bíblia não tem a intenção de provar a existência de Deus. Por isso, eu te aconselho, você vai estudar a Bíblia, é bom já acreditar em Deus. Mas se você não acredita, também não tem problema. Se você é ateu, pode estudar a Bíblia. A Bíblia tem um conteúdo riquíssimo da história da humanidade, a história do povo hebreu, a história do cristianismo, a história do judaísmo, o plano de redenção e salvação de Deus para a humanidade. E você lendo a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai iluminar o seu coração e te convencer que tudo que ali está escrito é verdadeiro. O segundo requisito para se estudar, se ler a Bíblia,
é a reverência. É necessário que ao lermos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus, nós tenhamos reverência, que nós possamos entender que Deus é grande, Deus é sublime, Deus é santo e a sua palavra é sagrada. Por isso é conhecida como Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras, palavra do Senhor, porque tem santidade nesse conteúdo e por isso nós devemos prestar reverência, né? Devemos ler se adorando a esse Deus, entendendo que esse livro que nós temos em nossas mãos é santo e é sagrado. Por isso é com santo temor que nós passaremos 31 dias falando a respeito da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia não tem intenção de provar que Deus existe. A Bíblia já começa lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já parte da certeza, não é nem do pressuposto. A Bíblia parte da certeza que Deus existe. Portanto, ela não tem a intenção de provar a existência de Deus. Ela já afirma que Deus existe. E toda a natureza proclama a existência de Deus. Como a sua alma sabe que Deus existe. A nossa alma busca pelo Criador. A alma do homem sabe que existe um ser que está acima de todos nós, que é grande, que é poderoso e criador de todas as coisas. Ainda que o homem passe a sua vida negando a existência de Deus, sua alma sabe que ele existe. E muitas vezes o homem procura Deus em lugares onde ele não vai encontrar. Mas hoje eu te aconselho a procurar Deus na Bíblia Sagrada, porque aqui está a palavra do nosso Deus. O Salmo 19 vai nos dizer o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Glória a Deus por essa palavra. A natureza inteira revela a existência de Deus. Se você parar um minuto do seu dia, 30 segundos do seu dia, para observar o firmamento, você verá que sim, Deus existe. Sim, ele é real. E na minha vida ele é real. E em sua vida eu desejo que ele também seja real. Portanto, ouça a voz desse Deus, fale com Deus, porque Deus escolheu a escrita para se comunicar conosco, para se revelar à humanidade. E por que Deus escolheu a escrita? Porque em sua infinita sabedoria, Deus é conhecedor de que através da escrita a sua mensagem pode ser transmitida, porque a escrita é totalmente compreensível à mente do homem. A escrita é uma poderosa ferramenta de comunicação entre os homens. Isso desde a antiguidade, o homem já se comunicava através da escrita. E tem um outro motivo: a escrita é fácil de ser preservada, é viável que seja preservada através dos tempos, que seja guardada e preservada para a posteridade. A tradição oral também tem essa capacidade de fazer transmissão de informação e de conhecimento através dos tempos, de geração em geração. Mas existe uma possibilidade maior de perder o conteúdo original, de perder a essência verdadeira da informação, né, da mensagem original através da tradição oral, porque pode ser adulterada, pode ser alterada essa mensagem. Já com a escrita, isso não aconteceu com a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos em nossas mãos o verdadeiro querer de Deus, a verdadeira vontade de Deus. Os manuscritos originais foram traduzidos fielmente, porque houveram guardiões dessa palavra, homens separados e escolhidos por Deus para guardar a sua palavra, para transcrever a sua palavra, para copiar, fazer cópias fiéis dessa palavra. A Bíblia inicialmente foi escrita em tábuas, e assim o homem também podia entender aqueles caracteres ali, porque através da escrita o homem pode compreender a mensagem que está sendo transmitida, como as tábuas da lei que Moisés recebeu do próprio Deus ali no monte. A Bíblia foi escrita também em folhas de papiro, que é uma planta aquática, né? Material de origem vegetal, que tirava suas fibras e era usado como folhas e guardado em rolos para preservar a palavra de Deus. Não só a Bíblia, como toda a literatura produzida na antiguidade era guardada, armazenada dessa forma.
cada rolo era um livro da Bíblia. Só existia o Antigo Testamento. Então, os livros do Antigo Testamento, eles eram guardados em rolos de papiro. Posteriormente, o papiro foi substituído pelo couro, pelo pergaminho, também guardado em rolos, mas aí já era de couro, feito com couro de animais recém-nascidos, né? O couro mais macio, mais novinho, era separado, tratado, e armazenado para fazer a escrita, né, para os escribas ali escreverem. Eram os eruditos, né, os homens separados para fazer esse trabalho, eram homens santos, homens de Deus, escolhidos para fazerem as cópias dos manuscritos sagrados. Dessa maneira, eles eram armazenados, tinham uma maior durabilidade. E aí você veja que começou inicialmente pedras, tábuas, né, de pedras, um material de origem mineral, depois passou para folhas de papiro, material de origem vegetal, e agora nós chegamos no couro, que é material de origem animal. Posteriormente, passou a armazenar, colocar a Bíblia, os livros sagrados em códices, que já era uma espécie de um livro primitivo, usado também em pergaminho, né, couro, mas aí já com madeira. Inclusive colocava-se dobradizas para que fosse possível fazer a virada de páginas, imitando já o livro que nós temos hoje. O papel só foi inventado, né, descoberto ali no século II pelos chineses, e só posteriormente a Bíblia passou a ser escrita em papel e sendo esse livro que nós conhecemos hoje. Hoje nós temos a Bíblia em papéis de alta qualidade, em papéis finos, mais grossos, papéis coloridos, né? A gente vê Bíblias cor-de-rosa, Bíblias azuis, douradas, prateadas. Temos Bíblias de todas as cores, com capas de diferentes materiais, desde couro, plástico, tecido. Temos a Bíblia de todo jeito, para todos os gostos. Hoje a gente encontra a Bíblia Sagrada. Além de Deus ter escolhido a forma escrita para se comunicar, para se revelar à humanidade, Deus também escolheu uma linguagem que pudesse alcançar o coração do homem, uma linguagem que nós pudéssemos entender. A Bíblia, ela é acessível a todo aquele que a lê, tanto o indouto quanto o erudito pode entender a mensagem da Bíblia, pode entender a revelação de Deus ao fazer a leitura do livro sagrado. A Bíblia fala de coisas que é comum a nós, que é comum aos homens, aquilo que a gente conhece, né? A Bíblia, Deus colocou a sua revelação de um jeito que nós pudéssemos entender, porque a Bíblia ela vai falar daquilo que é conhecido por todos nós. A Bíblia fala de guerra, a Bíblia fala de paz, a Bíblia fala de festa, a Bíblia fala de luto, fala de morte, de nascimento, a Bíblia fala de casamento, a Bíblia fala de reis e escravos, fala de príncipes e donzelas, a Bíblia fala de estrela, fala dos astros, a Bíblia fala de sofrimento, tormento, mas sobretudo a Bíblia fala de Deus. A Bíblia fala também do diabo, mas fala de Cristo. A Bíblia fala de condenação, mas acima de tudo, a Bíblia fala de fé. A Bíblia fala de esperança e ela tem para você uma mensagem de salvação. Por isso, nunca deixe de ler a Bíblia. Continue se aprofundando no conhecimento desse livro que é a palavra de Deus revelada a nós. Portanto, meu amigo, continue estudando essa palavra, minha amiga. Não deixe a palavra de Deus descansando em cima da mesa da sua casa. Não deixe essa Bíblia Sagrada aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 apenas como um objeto de decoração na sua sala, mas faça o uso dessa palavra. Todo aquele que estuda tem a intenção de praticar a disciplina que é estudada. Um médico, ao fazer um curso de medicina, o sonho dele é exercitar essa profissão, exercitar essa ciência. Um biólogo, quando estuda biologia, o sonho dele é exercitar essa ciência. Assim acontece com quem faz direito, com quem faz matemática, ou seja lá qual for a área, né, que a pessoa escolheu. Portanto, nós que somos estudiosos da Bíblia, devemos também ter a intenção de praticar essa verdade, praticar o que nós aprendemos aqui, porque praticar o conhecimento é sinal de sabedoria. Sábio é o homem que consegue praticar o conhecimento adquirido. Que Deus possa então te fazer cada dia mais conhecedor de sua palavra. E eu espero você
amanhã para mais um momento de reflexão sobre a Bíblia Sagrada, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe e até lá.